no Em Foco Podcast. Quero agradecer os internautas que estão compartilhando as nossas entrevistas, que estão enviando sugestões para entrevistados. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Construtora Moinho, Restaurante Empório, a Litoral Parafusos, Kumon e Ibases. Nessa semana nós vamos entrevistar mais uma manezinha aqui de Biguaçu, pessoa que tem atitudes muito interessantes com animais. É a Luísa Siqueira Bastian. Ela é mãe do Francisco, servidora pública municipal, bacharel em Direito, protetora e ativista da causa animal, presidente e fundadora da ONG Adote um Focinho Biguaçu, que ajuda animais de rua em situações de maus tratos desde 2015, no município e na região. É a única ONG aqui do município de Biguaçu. Luísa, é um prazer recebê-la aqui no nosso Em Foco Podcast, porque eu sempre te acompanho nas redes sociais do teu trabalho. Eu não sabia que era tão envolvente. A gente, vê que você está sempre ali intermediando doação de animal e tratando e coisas assim. E nesse dia eu entrevistei o Lucas, o veterinário Lucas, e ele fez muitos elogios ao teu trabalho e contou bastante o que você faz. E aí eu me empolguei em te convidar aqui para ser entrevistado do Em Foco Podcast, que eu gosto de valorizar as pessoas aqui, principalmente aqui da cidade de Biguaçu, que tem boas atitudes. Não adianta a gente só ficar falando, a gente tem que ter atitude. E você é uma pessoa com atitude, você faz acontecer. Então, antes de a gente começar a falar sobre a ONG, sobre o teu trabalho com os animais, eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua vida, dos teus familiares, dos teus estudos. Eu sei que você é neta da dona Nadir, que já trabalhou com a minha mãe, Eu me lembro da dona Nadir bastante, Conheço a tua irmã, a Giane, a tua mãe, a Giane, Então eu conheço a tua família e é um prazer recebê-la aqui. Fica à vontade para contar um pouquinho da sua vida. Obrigada, Décio, obrigada pelo convite. Obrigada, Dr. Lucas também, que trouxe a causa e falou da ONG, é um grande parceiro da ONG. A Clínica Family Vet é a parceira número 1 nos cuidados com os nossos animais. Todos os animais passam lá pela clínica, tem os cuidados, Quando a gente pega um caso super grave, é para ele que a gente liga, pelo amor de Deus, a gente está passando por isso. E ele está sempre lá de portas abertas para nos ajudar. Brigadão, Dr. Lucas, toda a equipe da Family Vet. Então, Décio, obrigada mesmo pelo convite. Eu sou manezinha, já falou da minha família, Biguaçu é isso, já falou de todo mundo, já resumiu, mas Biguaçuense raiz, eu comecei, desde sempre gostei de animais. A minha mãe passou na faculdade no vestibular, de veterinária, isso antes de mim, e conheceu meu pai lá em Lages. Então não tinha como eu sair muito diferente disso, a culpa é dela. E voltou lá de Lages com um presentinho, que era eu. E o meu pai é veterinário em Floripa. E a tua mãe também é veterinária? A mãe daí não terminou. Não terminou o curso. Por causa de mim. Mas daí tô eu aqui correndo atrás da cachorrada, da gatarada. E faz parte, tá no sangue, tá no DNA. Minha avó sempre gostou muito de bicho. Fui criada com a casa cheia de cachorro, cheio. Gato não tinha, foi uma paixão que veio depois. Mas essa é a raiz da minha família mesmo. Mas hoje você estuda Direito hoje? Eu sou formada em Direito. É formada em Direito? Já me formei. Sou bacharel, não atuo diretamente, mas eu trabalho no Legislativo, trabalho com o João Luiz, vereador, Vocês foram do vereador João Luiz? Hoje eu estou de secretária da Câmara, secretária-geral ali da Câmara, mas sempre trabalhei na Prefeitura. Sim, eu lembro disso, bastante tempo. E também na Câmara, então desde sempre a minha vida foi no setor público municipal, Tanto Prefeitura quanto Câmara. Você trabalha hoje na Câmara, mas já é efetiva da Prefeitura? Não, eu comecei estagiária. Estagiária, sim. E gostei do rolo e fui ficando. E a ONG começou lá em 2015, durante uma gincana. Pós-gincana, na verdade. Na época eu era da equipe Chuchu Beleza. E lá apareceu 2 filhotinhos de cachorro. E tinha terminado a gincana e o QG, o galpão que tinha, tava lá, já tava todo mundo desmontando, E daí eu fui
né, pedi autorização para a dona do galpão para eu cuidar desses 2 filhotinhos que apareceram lá, ela deixou, aí depois apareceu mais 2 filhotinhos, e depois mais 2. E assim começou a ONG. Foi em 2015 isso, a gente tá fazendo 10 anos. 10 anos. Tá, mas então apareceu 2 cachorrinhos no QG da giganta ali, do grupo Chuchu Beleza, e tu começasse a cuidar. Eu já era protetora independente, já amava muitos animais, já participava de feirinhas de adoção lá em Florianópolis. Antes disso já tinha o envolvimento. Sim, total. Quando começou assim, vou pegar esse animalzinho, vou cuidar. Cara, aqui ó. Essa aqui foi meu primeiro resgate. Não sei se vai aparecer no vídeo, olha aí, ó. A minha Paris. Uma tatuagem de um gatinho, não. É um gato e um cachorro. Um gato e um cachorro. José e a Paris. Tô aqui toda torta pra mostrar. Quantos anos você tinha quando você... Eu tinha 17 anos quando eu peguei a Paris. 16 para 17. E eu tava indo pra armação. E ela tava andando no cantinho assim e quase se jogou na frente do carro. E ela é um portezinho pequeno, 4, 5 quilos. Eu assim, meu Deus, para o carro, eu preciso pegar essa cachorra. E eu sempre fui meio maluca assim de bicho. Realmente já gostava. E peguei a cachorra e parei. Tá, o que eu faço agora? Levei pra casa, tratei, vacinei, castrei. Cheguei a colocar uma fotinho, doce cachorrinha, tal. Mas daí o coração bateu mais forte, ela foi ficando. A avó se apaixonou também. Cachorreira, então foi ficando, foi meu primeiro resgate. A real oficial, ela foi a primeira. A Paris. Ela me deixou ano passado. Com 12 anos. Ano passado? Com 16 anos. Então, olha só. Todo esse tempo, ela fez parte da história e tá aqui. Bem cuidada que ela foi, porque dizem, esse negócio que você que trabalha com cachorro, esse negócio de dizer que cada ano de cachorro equivale a 7 anos do ser humano, procede isso daí? Não é literal, mas é uma forma de a gente entender que o cachorro e o gato também dura menos, tem, né, um corpinho já mais ativo no sentido de que vai precisar de cuidados, né, de idosos geriátricos mais cedo do que a gente, não tem a mesma tempo de vida, né? Mas esses 7 anos é uma média, porque quando o cachorro é um porte maior, é diferente da contagem de um porte menor. 16 eu tô passando de 100, né? Então se for por isso, minha centenária aqui. Mas ela foi uma inspiração, porque depois disso daí, mesmo lá no morro que vai pra armação, peguei uma outra ninhada, cara, no meio do morro, nada, né? Lá só tem mato. Aí pegasse outra ninhada. Peguei uma ninhadinha lá, fiquei na casa de praia, daí consegui doar nessas feirinhas em Floripa. Então comecei a me envolver nisso, assim, a causa animal, ela já existe há muito tempo, mas organizada para fazer feirinha, falando de castração, né? Falando de adoção responsável, é algo bem recente. A castração, ela nessa época da Paris, ela começou a ser mais falada e a ser mais fácil de chegar, né? Porque era muito caro. Quem que castrava um cachorro? Os veterinários, que daí sabiam que era uma cirurgia, era enorme, então, né, faziam isso para controle populacional mais próprio, né, não dos animais de rua, porque não tinha muito acesso, e começou a se popularizar, principalmente aqui na nossa região, há pouco tempo atrás, eu diria o quê, uns 20 anos? Luiz, aí o teu trabalho acontece muito porque as pessoas abandonam os animais, é isso que acontece? Sim, exatamente. O que leva uma pessoa a abandonar um bichinho desse indefeso? Que loucura é isso? Diariamente a gente recebe pedidos de ajuda de animais que apareceram que claramente foram abandonados. A gente tem um trabalho mais focado nos animais que passaram por situações mais graves, porque hoje a gente não dá conta de tudo, então a gente acaba focando no atropelado, no que está mais doente, que está na mãezinha com filhote que pariu na rua. Então, assim, a gente precisou focar, moldar o nosso trabalho para aqueles que estão mais suscetíveis. Se eu vejo um cão na rua hoje, ele está saudável, eu consigo ajudar de outras formas, divulgando ele, castrando, vacinando para ele ficar com a saúde ok, parar de se reproduzir na rua, mas infelizmente pedindo para a comunidade alimentar, cuidar, mas de uma forma que a gente não ocupe o nosso espaço dentro da ONG. Porque a ONG tem 10 anos. Aí você começou, o Paris, que morreu com 16 anos, quer dizer, então ficou 6 anos você amadora, vamos dizer assim, em casa. Aí tu trazia para casa mesmo.
Eu morava na época com a mãe num apartamento. Então, assim, era meio limitado, né? A Paris era pequenininha, mesmo assim, ela roeu a minha casa inteira. Então, assim, era aos pouquinhos. Na época, eu fiz amizade com a Juliana, filha da Dona Betinha, que morava aqui na beira do rio, bem na frente do Maria da Glória. Sim. Beijo pra Ju, que foi quem me colocou muito nessa onda também, porque ela já resgatava, ela já estava na proteção animal há muitos anos, e ela me incluiu nessas feirinhas de adoção, né, como protetora independente. E na mesma época peguei um cão que tinha uma ferida enorme na cabeça aqui no meio da praça. E a gente chamou de cratera, porque aquilo era enorme, aparecia realmente toda a parte de crânio, inclusive rachado, assim, foi horrível. Então ele levou uma pedrada? Ou uma paulada, ou um acidente mesmo, um carro bateu, aquilo ali já estava até com bicheira. Então, quando a gente vê um caso assim, que está com bicho, inclusive, a gente imagina, inclusive, que estava dentro da casa de alguém, e que esse alguém negligenciou o tratamento, os cuidados que precisava e, de alguma forma, apareceu na rua. Abandonou. Porque se tá na rua e tá machucado, as pessoas pedem ajuda. As pessoas, né? Tem muita gente boa. Não é só gente ruim que a gente encontra pela rua, não. Tem muita gente boa, graças a Deus. Então, a gente imagina que ele estava dentro de alguma casa e com aquela ferida e foi piorando, foi abrindo. E já tava com mias mesmo, aquelas bicheiras que estão ali tomando conta, sabe? Então, são casos assim mais graves. E lá, quando a Juliana viu esse caso, ela ofereceu ajuda, ofereceu a casa dela. Então ele era um cachorro um pouco maior do que eu daria conta de deixar num apartamento. Então a gente fez essa parceria. Também lá atrás a gente pagava hospedagens, e hoje em dia a gente faz isso também. Pessoas que têm um quintal e pedem algum valor por mês, uma mensalidade, para cuidar do seu cachorrinho. Então, hoje também existe. A gente tem alguns cães em hospedagem, porque a gente não dá conta de ter todos dentro da ONG. Depois eu vou falar um pouquinho do perrengue que a ONG está passando eu quero entender bem a ONG. Mas antes de nós chegarmos ali, Luísa, aí, tipo assim, como é que tu fazias na época assim para conseguir grana, até para poder pagar ali a ração? Era muita parceria, estava sempre pedindo aí para veterinário. Né? E outra situação também, antigamente não era crime. Quando virou crime maltratar o animal? Porque antigamente se maltratava o animal não era um crime, né? Era imoral, mas numa época começou a virar crime. Hoje, se tu for flagrado a realmente maltratar um cachorro, um gato, você se incomoda, né? Tomara que se incomode. Porque a gente ainda acha que está muito brando. A gente vê efetivamente alguém sendo punido por isso, não é tão fácil. A gente quer que seja mais fácil ainda, né? O crime de maus tratos aos animais está previsto na Lei Geral de Meio Ambiente, então não é tão recente. Ela só criou um pouco mais de corpo. Desde 87 essa lei já existe num geral, mas começou a criar corpo com uma lei de 98, mais específica de crime de maus tratos, e recentemente com a lei da Lei Sanção, que foi um caso bem marcante em São Paulo, eu acho, que o animal foi espancado no Carrefour, né? Foi esse? No estacionamento. Eu me lembro disso aí. E foi bem horrível, todo mundo se sensibilizou, e esse caso inspirou para ter um pouco mais de respaldo dentro da lei, né? Levou essa lei. E aos pouquinhos o Brasil tá olhando para a causa, né? Com melhores olhos, porque realmente antes pegou um cachorro, jogou no rio e tá tudo bem. Tudo bem. Né? Não, eu me lembro de situações assim, criança, assim, eu me lembro do menino que era colega, assim, uma gata lá teve os gatinhos, ele jogou embaixo do carro. Eu me lembro disso aí, aquilo já me chocou quando criança. Imagine a maldade, né, da pessoa fazer isso aí. Então, olha só. Mas eu me lembro de situações dessas, eu me lembro. Porque, como eu falei, a castração não era algo que a população tinha acesso tão facilmente. Então, cara, como que não se via tanto cachorro na rua antigamente? Porque as pessoas esperavam a sua cadela criar, amarravam dentro do saco, jogavam em qualquer lugar, às vezes até dentro do rio.
Olha só. Cara, isso acontecia muito nosso, aqui litorânea, Biguaçu. na praia, enterravam. Cara, era uma coisa assim, ó, bizarra de acontecer, que graças a Deus a população foi mudando um pouco ainda, né? Porque tem muita gente ainda com essa linha de pensamento que é horrível de se pensar, mas hoje as crianças já têm acesso assim, pai, não pode fazer Mais isso, tem que informações, castrar. né? As criancinhas já falam isso, sabe? E a gente tenta muito fazer esse trabalho de educação nas escolas e com crianças e tudo mais, isso é muito legal. Porque a gente tem um respaldo legal, a gente tem um retorno legal. Quando a primeira vez que eu fui candidato a vereador, eu fui pedir voto para um cidadão e ele estava embaixo de uma árvore no interior de Biguaçu com aquela espingarda de chumbinho, atirando em passarinho para ver o tombo. Já tinha matado, assim, acredito, uns 10 ou 15 ali. Cara, olha isso. E ali sentado na boca. Diversão. Eu fiquei chocado com aquilo ali. Aí perdi, assim, e fui embora daquela situação ali. Quer dizer, olha só, isso não faz muito tempo, tá? Então, é complicado. É complicado. Ainda existe casos assim. Muitos casos assim. A gente pega casos bem horríveis. Recentemente a gente pegou o IPE, que a gente chegou na casa da pessoa, da família, o cachorro estava definhando. Sem comida, sem água. Tinha uma comida podre. Olha só. Um resto de feijão, já até verde por cima. Fomos lá com a delegada, com os policiais, a FAMAB. E como é que foi a criação da ONG? Conta um pouquinho. Estava fazendo aquele teu trabalho ali na tua casa, com algumas pessoas ajudando, amigos e tal, te virando, né? Depois tu criasse uma ONG, né? E como é que funciona essa ONG hoje aqui em Biguaçu? Na linha do tempo foi assim, eu tava com alguns cães na Juliana, porque a Juliana tinha se mudado, passou num concurso em Rio do Sul, se mudou com a galera toda dela, e a casa dela ali tava à venda, e eu fiquei cuidando de 2 cães dela e eu deixei outros 2 cães meus, então eu fiquei responsável por ir ali todo dia, cuidar. Aí consegui doar um dela, e daí ela precisava alugar, e esses 2 cães foram para uma hospedagem, que era aquilo que eu estava te falando, algum lugar que a gente tirava do nosso bolso para a pessoa ir cuidando. Continuei participando de feira. Aí, isso já era o Cratera, né? Isso lá em 2013, 14 já. Aí, durante a gincana, aconteceu desses 2 filhotes, daí eu falei com a dona Luizita, Luizita, posso deixar os filhotinhos aqui? Pode, Luiz? Pode, cuida, quanto tu precisar. Opa, então é quanto eu precisar, então eu vou pegar o Cratera, que daí eu já economizo a hospedagem. Era R$300 por mês, já era uma grana. Mais ou menos 300 que a pessoa cobra para hospedar um bichinho. Depende do porte do animal, depende do comportamento, depende de tudo. Tá. Aí trouxe o Cratera. Posso trazer o Cratera? Pode. Aí numa feirinha ele foi adotado. O outro filhotinho foi adotado. Daí apareceu uma ninhada. Posso? Também pode. Fiquei 4 anos nesse galpão. E nisso, nessa segunda ninhada que apareceu, quem estava pedindo ajuda era uma pessoa que eu vi nas redes sociais pedindo ajuda e que não tinha carro. E nisso eu já tinha carro, fui lá, fiz a carona e levei para casa dela. Vamos cuidar junto, vamos. Aí ela teve um problema familiar, não consigo ficar mais na minha casa, vamos pensar em alguma coisa? Vamos levar pro galpão. E assim começou. Então a ONG começou ali, eu e ela. Ela tinha recém feito uma página no Facebook, que era doação de animais em Biguaçu. E daí a gente tava lá divulgando os filhotes, outros cães também. E daí começou a tomar forma, né? Eu conhecendo muita gente, ela era recente de Biguaçu, e eu já conhecia, né, todo mundo. Todo mundo começou a seguir, de repente de 100 e poucos seguidores, a gente já conseguiu 1000 seguidores. E daí as pessoas estavam ajudando a comprar raçãozinha, que era aquilo que tu estava perguntando. As pessoas ajudavam já. Luísa, não, eu vou te dar uma ração, vou te dar uma vacina. E a gente começou a criar jeito com isso. Quando o Brasil Atacadista veio para Biguaçu, inaugurou em Biguaçu, o Gustavo Amorim, do Dona Festa, Luísa, eles querem fazer um evento, vamos fazer uma feira de adoção, já estás envolvida nisso, vamos. Aí a gente mudou o nome para Adote um Focinho, criou um nome mais comercial e criou já uma forma de ONG. Começamos a fazer feirinha de adoção, então desde o primeiro mês do Brasil Atacadista, é outro grande parceiro nosso, desde o primeiro mês a gente está lá fazendo feirinha de adoção, inclusive dia 19 tem feirinha, lá no próximo sábado, no outro. Conseguimos doar aqueles filhotes, já pegamos outros, e assim a gente foi se envolvendo com a causa e fazendo feirinha e fazendo mais e mais parceiros.
clínicas ajudando a gente, outras empresas também ajudando a gente e as pessoas físicas que são as que mais ajudam. Que mais ajudam, que hoje a ONG vive muito mais com pessoas físicas. E hoje o poder público ajuda a ONG adota o focinho? Prefeitura nos doa um terreno. Adoro o terreno. Doa um terreno. Final do ano passado, a gente estava numa luta gigantesca porque o último endereço nosso era um canil já tinha estrutura de canil e eles estavam alugando, a gente chegou no espaço, fizemos mais algumas baias para atender a nossa demanda, mas era alugado e ele pediu o terreno, então, vocês têm 2 meses para sair, e daí bateu o desespero, né? Onde é que se vai com 30 e poucos cachorros em 2 meses? Imagina. Nenhuma casa cabe assim, então começamos a bater na porta, Salmir, pelo amor de Deus, João, pelo amor de Deus, botou embaixo do braço, deu um jeito de conseguir tramitar a lei, conseguiu um terreno, Marcondes foi parceirão também, deu certo, conseguimos, temos a sessão de uso por pelo menos 10 anos. Onde é que é o terreno? É lá nos fundos. Lá nos fundos. E estamos... Mas está pronto já, fisicamente fizeram os caninhos, agora é o segundo passo. Agora que são elas, né? Agora que é o gasto. Porque daí a prefeitura doou o terreno e a gente é muito grato por isso, mas a construção é 100% da associação. Somos nós que temos que... empresários, vamos ajudar, vamos pegar nessa ideia aí, ajudar a ONG de Biguaçu. Isso aí é um baita serviço que essa ONG está fazendo para as cidades. E hoje a ONG está com quantos cachorros ali? Eu quero continuar a contar como é que essa aqui chegou, porque lá atrás era eu e a Sandy, depois a Fafá, que era uma amiga de infância, tô com um monte de cachorro aqui, vem aqui ajudar, tá bom, vou. Daí depois a Poli chegou, depois a Ana chegou, a Tânia já era uma gateira, depois veio a Gardene, a Amanda também, e hoje somos em 6, né? 6, 7, doidas. Tudo envolvidas ali. Tudo envolvidas. Cada uma com o seu trabalho, cada uma tem a sua vida, então nós somos voluntárias dentro da ONG, ninguém ganha salário, ninguém tem horário, carga horária, mas a gente se dedica, se deixar, 24 horas por dia. E assim que somos formadas hoje, né? Tá, mas então hoje, nesse terreno do prefeitura não tem animal lá, porque não está pronto fisicamente? Tem, rapaz. Ah, tem? Então tem alguma coisa física lá? A gente jogou para as estrelas. Precisamos construir, começamos já a mapear doações que legal. Com pessoas, né? Oi, tudo bem? A gente tem um projeto assim, consegue ajudar? R$10. Consegue ajudar? R$20. Consegue ajudar? Eu vou dar 5, não posso tanto agora. Ok, e a gente foi. Com alguns parceiros, empresas também, que a gente é muito grato por isso. Batemos na porta de vários amigos, né, parceiros, empresários aqui de Biguaçu. Então, cada um doando um pouquinho, a gente conseguiu fazer 30%. E esse 30% a gente conseguiu mudar metade dos cães que a gente tinha no outro endereço. Então, hoje a gente tá com 13 cães lá, né? Por aí, 12 cães lá. E os outros estão nessas hospedagens, na minha casa, na casa da Gardene, e assim a gente se dividiu de uma forma super adaptada. A gente precisa terminar a ONG, mas a gente tem um lado construído de todos os canis. A gente precisa fazer o outro lado, o muro para fazer a soltura deles e a parte mais administrativa e gatil. Mas, tipo, lá no canil agora, tem algum funcionário? O cachorro agora, como é que funciona ali? Como é que tá? A gente paga uma menina para ir lá agir 6 horas por dia. Ela fica 2 horas com os gatos que estão na minha casa e 4 horas lá com os cães. Então a gente paga um fixo para ela ir cuidar dos cães, mas não é 24 horas, né? Entendi, é ali naquelas horas que ela faz a comida, faz o passeio, faz a soltura, limpa os canis e assim a gente vai se virando. Finais de semana a gente conta com voluntariado. Então, se quem estiver assistindo gostar dos animais, principalmente dos cães que estão lá, eles estão em baias, que são os quartinhos que a gente chama. A ideia é ter muro, faltou dinheiro, para fazer a soltura deles. Então, durante todo o dia eles vão ficar soltos e à noite eles vão ficar nos quartinhos. Mas e por enquanto, solto, mas não cercado, né? Numa soltura que a gente fala. Ah, tá. É onde a gente imagina que vai ser, né? Mas por enquanto eles estão sendo trabalho, soltos. Parabéns, Luísa, que trabalho, fenomenal isso daí. É uma empresa. Porque, né, trabalho lá na Câmara, mas a minha cabeça e o meu celular tá 24 horas por dia bipando ONG.
Porque é a ração que vai chegar, daí é o boleto que tem que pagar, daí é a vacina que tá vencendo, daí é o animal que tá lá na rua e que tem gente me pedindo ajuda e eu não posso Hoje, ajudar. quantos animais tem? Tem 13 lá, daí tem na tua casa, aí fala que tem 7 pessoas envolvidas, dessas 7 pessoas, a maioria deve ter animais também com elas, né? Então hoje tem uns 30, 40, 50 animais hoje da ONG? Por aí. Mais ou menos. 20 gatos. 30 e poucos gatos. A gente tá com 20 gatos, a maioria tá na minha casa, e daí tem uns... E todos estão para adoção, Aí tu usa as redes sociais, né, para divulgar. E como é que é? Toda semana consegue conseguir uma pessoa com uma adoção, com um bichinho desse? Então, ou como é que funciona? Tá aí uma conta que não tá batendo. Porque a quantidade de pedidos de ajuda que a gente recebe é muito maior do que a quantidade de animais que saem. Entendi. Hoje essa conta não tá batendo. E também questão financeira, que a gente tá muito parado, né, de novos resgates por conta disso, mas o que a gente, né, gostaria muito de pedir para as pessoas é adotar, é abrir o seu coração para um cão adulto, para um cão um pouco maior, de um porte médio, aquele que já tem 1 ano, já tem 5, é um amor muito grande, assim, não precisa ser só o filhotinho, porque vai se acostumar, o adulto também vai se acostumar, né? Então, lá em casa tem os 20 gatos, na Poli tem mais 5, que foi jogado numa lixeira recém-nascido e a gente tá tratando uma madeira. Na casa da Gardene tem 3 cachorrinhos que estão com a gente desde bebezinhos também. E tem também outros cães que ela faz lá temporário. Na minha casa daí tem esses 20 gatos, tem um outro cachorro que também tá numa lateral da casa, que era pra estar o meu outro cachorro. Então a gente vai se dividindo assim até fazer a ONG. E daí todo mundo fica concentrado lá. A ideia lá é eles fazerem soltura, é a gente fazer feira de adoção, tudo mais para as pessoas terem mais contato e poder escolher o animalzinho. Ô Luísa, essa quantidade de animal aí com problema que sempre está surgindo para vocês, né, cuidarem, isso é devido à procriação, né? Não existe assim, exemplos de municípios de legislação que façam uma campanha ampla de castração para não ter tanto animal surgindo, nascendo, né? Porque daqui a pouco vai chegar, né? Você está dizendo que vem mais animais para vocês adotarem do que saída. Né? Então vai chegar uma hora que vai dar um colapso, já deve estar dando, né? Não, já deu. Já deu. É complicado. Então assim, não sei, existe legislação que possa ajudar para ter esse controle, diminuir? Existe legislação, a gente tem já algumas leis nesse sentido, que podem melhorar e devem melhorar e se atualizar, mas o principal é os governantes quererem investir nisso. Porque a castração custa dinheiro, claro, mas custa menos do que lá na frente tu ter um problema de saúde pública. Sem dúvida. Então, a castração é a solução, é o que a gente sempre fala, é a frase que a gente usa na proteção animal, né? Porque realmente, a tua leitura foi perfeita, é realmente diminuindo a quantidade de animais nascendo é que a gente vai fazer diferença. Porque aquela pessoa que pega um cão sem querer, apareceu na minha rua, vou botar pra dentro, e acaba fugindo, e acaba abandonando porque não deu conta do cachorro, ou acaba doente e sem dinheiro pra tratar porque nem queria o cachorro. É essa pessoa que acaba vindo pra gente, sabe? Entendi. Então, se a pessoa foi lá e adotou um cachorrinho, foi lá na ONG, escolheu, adotou, passou pelo nosso formulário, a gente faz uma entrevista, a gente faz uma seleção, a pessoa foi aprovada, essa pessoa tem um pouco menos de chance de abandonar. Não que não aconteça, já aconteceu, mas ela tem menos chance de abandonar porque ela teve a vontade de adotar. Mas aquela pessoa que, pegou porque apareceu na rua, e daí não estava castrada, já nasceu mais um monte, daí o vizinho já pegou mais um monte porque não queria. Então, essa tem mais chance de abandonar lá na frente, né? Porque antigamente tinha na Farrapos ali, eu acho que até na garagem, no centro de Tem ainda. Tem ainda? Tem. Ali funciona a castração ali. Ali é o DIBEA. É o Diretoria de Bem-Estar Animal. Eles castram, mas é público, é municipal. É municipal. Aí castra ali, tem os serviços ali. Sim. Tá. Castração, vacina, microchipagem, a identificação dos pets de forma eletrônica para saber quem é o tutor. E algum atendimento básico eles fazem ali e é totalmente gratuito. Que interessante. Bem interessante. E tu leva, da onde leva os bichinhos ali também? Aproveita o serviço deles? Pouco, porque eles têm uma demanda muito grande. Então, quando eu pego um cachorro, ele precisa de atendimento naquele momento e às vezes eu não consigo ficar esperando. E também a castração tem uma fila de espera.
Então a gente acaba gastando do nosso bolso, nosso não, né? A gente tem faz campanhas. campanhas. Tipo Lucas, tem um parceiro tipo Lucas, Exatamente. Né? E daí o tem que ter mais Lucas, então, né? então, multiplica o Lucas. Porque ele é o que salva. Salva a ONG, interessante. Para fazer castração, para fazer os atendimentos, e o atendimento que a Adbeia não consegue, que é mais delicado e de atendimento ortopédico, um atropelamento, ou que precisa de uma internação, daí não tem na Adbeia, daí realmente é só particular. Então por isso que a gente precisa bastante Então quem usa lá é a pessoa que tem um animal e não pode gastar no momento com uma clínica veterinária, vai lá no Adbeia ali, que é público, né? A ideia é as pessoas que têm baixo poder aquisitivo usar o sistema, né? Como se fosse um SUS, né? Sim. Ter a castração, ter a vacina, ter um atendimento básico, né? Reforço isso porque não vai ter uma internação, não vai ter uma cirurgia complexa, ainda não tem, mas, né, a prefeitura está tentando fazer hospital, fazer outros atendimentos aos pouquinhos, né? Só que, como eu te falei, custa dinheiro, né? Custa dinheiro e é gradativo, né? É gradativo. E vocês têm pressa. Mas tem esse projeto de fazer um hospital, realmente de ter mais atendimento. Mas, né, tem uma cadelinha em casa, um macho, nem pensa. Qual o Santa Catarina que é referência em atendimento ao animal, ao gato, ao cachorro? Você teria... Cara, quando falam assim, Luísa, Biguaçu tinha que ter um canil público. Eu não gosto da ideia. Porque existem cidades que a gente pode mapear e que são referências em atendimento, em castração e tudo mais. E normalmente não é o município que tem canil. É uma ONG? Porque o canil às vezes vai por um viés de só acumular animais. Porque o canil, ele vai custar muito mais dinheiro do que se tu investir na castração. A castração realmente é a solução, como eu falei. É a solução. Porque se tu investir, né, a nossa visão como ONG, e vários municípios já não conseguiram dar conta focando no canil, tirando o problema da frente dos olhos da população, da pessoa que está ali incomodada com o cachorrinho revirando seu lixo, só que colocando dentro da operação da prefeitura, e que aquilo ali gasta muito dinheiro. Então daí acaba focando num lado e não conseguindo atender o outro. Florianópolis é um exemplo de que tem um canil, eles têm o trabalho deles com a Adbeia organizado com resgate, mas eles também têm a castração, e por vezes eles falham um pouco na castração porque estão lá cheio de casos graves para atender. São José e Palhoça, por exemplo, não tem canil. São José agora tem até uma parceria, um convênio com ONGs, né, que fazem esses resgates, e eles dão o suporte financeiro, e que isso é uma ideia muito legal, é algo que a gente imagina que funciona. Uma mesada, não é mesada, um pagamento ali para a ONG, para vocês poderem pelo menos ter esse respaldo financeiro, né? Porque até no governo do estado, eu acho, até no governo do estado. Total, né? O governo do estado tem uma Adbeia também. Uma Adbeia estadual. Sim. Então, realmente, eles também têm alguns projetos, e também focado na castração, porque eles também têm essa linha de pensamento de que castrar é que vai e vocês estão pleiteando, mandaram algum projeto para a Prefeitura de Biguaçu, que a Prefeitura já deu um terreno, mas precisa de dinheiro, né? Ela, né, paga time de futebol, paga campeonato, por que não pode pagar uma ONG para cuidar dos animais? Então, vocês já mandaram algum projeto, uma proposta para eles e para o governo estadual? Estadual eu tenho contato com a Fabrícia, que está lá à frente da Adbeia, mas eles ainda não têm abertura para esse tipo de projeto. Os projetos que eles estão tramitando no momento e que eu estou acompanhando são com relação à castração e para municípios, então vai para as prefeituras diretamente, mas estou sempre ligada nisso, né? A gente também tem muito contato com vários vereadores que gostam da causa e que me procuram, Luísa, como que a gente pode fazer? Cara, busca lá com o teu deputado alguma verba, que é isso que a gente precisa. Dá para conseguir com o deputado? Dá para conseguir. Se um deputado quiser mandar uma verba de uns 100 mil agora para a Prefeitura de Biguaçu ou direto para a ONG, a gente consegue fazer uns 4 mutirões de castrar uns 500 animais, tranquilo? Deputados, vamos ver a causa aqui em Biguaçu, isso é muito interessante, vamos ajudar aqui a ONG de Biguaçu para poder
cuidar melhor dos animais aqui da cidade. É isso aí. E esse mutirão de castração é algo muito interessante. A doutora Marina Dante tem um projeto muito legal, que é uma carreta, uma Scania, um caminhão enorme, todo adaptado para fazer cirurgias de castração, que ela vai nos bairros. Que legal. É muito legal. A gente já fez no norte, já fizemos no Janaína, na Praia João Rosa, por último no Vendaval também, por último foi no CTG. E a gente castrou 180 animais, 180 fêmeas, numa manhã de sábado. Então, é muito bicho, cachorro. É muito cachorro, muito gato. Então é isso que faz a diferença. A prefeitura faz 200 no mês. Então eu acredito muito nesses mutirões, que isso vai fazer diferença lá na ponta. Que é isso que a gente vai sentir assim, ó, tá nascendo menos bicho agora no município. E não, de fato, gastando, né? Não é gastando, não quero ser interpretada mal de que Sim. um atendimento de um cão é um gasto à toa, né? Não é? Mas ainda acho que a raiz, né? Aquela coisa de uma pirâmide assim invertida, a castração é a base. Daí depois começar a pensar em outras coisas, ramificar para outros tipos de atendimento. Porque a castração é a solução. Eu vou falar quantas vezes essa frase. Estás falando, eu estou me lembrando do saudoso meu irmão que falava sobre o planejamento familiar para pessoas. Uhum. A pobreza crescendo, tudo crescendo, a miséria, a violência, quer dizer, meu irmão falava, é muito pobre nascendo. Ai, mas tu das contas, parecia que ele falava parecia que era um nazista falando, mas no fundo, não é concepção, no fundo ele estava com razão. Nós temos que atacar e vamos nascer menos pessoas, principalmente que não têm condições de criar um filho, né? Filhos ali jogados à mercê do Estado. Exatamente. Então vamos fazer um planejamento familiar e começar a resolver. Então, quer dizer, está falando a mesma coisa para o animal. Então, e o animal é irracional, né? O animal é irracional. Ela entra no cio e ela tem a natureza de procriar. Então a gente é diferente de uma mãe que tem aquele planejamento, que pode tomar uma medicação, que pode usar outros métodos contraceptivos e não conseguiu de alguma forma. Luiz, eu me lembro mas a cadela... das discussões, principalmente na internet, nas redes sociais que o Osias tinha, as pessoas criticando a ideia dele né, de defender o planejamento familiar. Eu me lembro disso. Eu até falava, ô Júnior, deixa, você não está entendendo ali o nível da discussão que estás tendo. Sim. Então, é mesmo, vou ficar discutindo. Mas olha, ele se incomodava com aquilo, mas ele defendia, tá? Sim. Ele lia livros do planejamento familiar, que praticamente para ele era a solução não de erradicar a pobreza, mas diminuir bastante a pobreza. De diminuir, claro. E é a orientação que hoje em dia se fala e ele já estava com a visão lá atrás. É pragmático. Às vezes tem situações que nós temos que ser pragmáticos. Né? Não vai se pegar e matar. Não. Mas castrar. Castrar e fazer um planejamento familiar, né? Tu tens noção, assim, um número, mais ou menos, chutar um número aí, nesses 10 anos de ONG, quantos animaizinhos, gatos e cachorros que vocês trataram? Cara, esses dias, faz um tempinho já, então esse número já cresceu. Eu parei para contar quantos termos de adoção a gente tem. Então, quantos animais efetivamente a gente doou. Isso fora os mutirões de castração que a gente já fez, em parceria com a Ecopet, as castrações que a gente já fez na prefeitura, os atendimentos que a gente fez mais básicos e que não ficou com a gente, então não foi doado pra gente. Eu cheguei em número de 3 mil animais. 3 mil? Só básico, adotados. E no ano passado foi um monte também, deve ter aumentado mais uns 500 talvez, porque foi bastante ano passado. Várias linhadas, a gente teve um trabalho bem efetivo no ano passado. E assim, ó quantos mutirões a gente fez, nunca baixou de 150 castrações. Então assim, é um número gigantesco. Então já passou. Esses eventos que tem no supermercado e tal, essas feirinhas, tem muito em Biguaçu, aí tem em São José, tem em Florianópolis, então todo mês tem algum lugar. Funciona assim, Luísa? Sim, tem várias ONGs que fazem. Aqui em Biguaçu nós somos, por enquanto, a única ONG organizada. Tem protetores independentes também, que estamos de porta aberta para recebê-los, né? Sou uma protetora, tenho 3, 4 cães para levar para a feirinha. Pode. Estando castrado, porque nenhum animal sai da nossa mão sem estar castrado. Estando vacinado também, porque eles vão estar tudo no mesmo ambiente, a gente precisa evitar doenças, né? E todos eles a gente faz um formulário, faz uma entrevista e quer que vá para um lugar legal, né?
Então, essas nossas regrinhas, o protetor pode participar, ou que não seja protetor também, se tu encontrares um cachorrinho. A gente dá o apoio para tu fazer todo esse trâmite antes, né, de levar pra feirinha. Tu pode levar o animalzinho, a gente vai dar o suporte. Não é sempre que a gente consegue resgatar, né? Então, a gente dá esse suporte também. Mas a gente leva uma vez por mês ali no Brasil Atacadista. A gente também quer abrir, né, outras datas para fazer mais eventos como esse. É uma forma de a gente estar perto da comunidade, muitas vezes orientar quem chega lá e quem está com alguma situação de doar os nossos animais. Normalmente a gente faz com cães, porque os gatos ficam mais estressados assim quando saem pra rua e tudo mais. Mas é muito bacana, muito legal. E daí a gente faz brechózinho também, a gente faz camisetas temáticas, como que a Gardene tá usando ali. Eu esqueci a minha para fazer propaganda. Mas isso nos ajuda, né, a ter uma renda, a entrar um dinheirinho pra gente ir pagando essas contas. E também quem quiser doar uma ração, ir lá, ser um voluntariado também, que a gente precisa pra segurar os cães durante a feira. Então, uma vez por mês, pelo menos, a gente tá fazendo lá no Brasil Atacadista. Mas a gente quer ainda buscar outros parceiros, outros locais bacanas pra gente fazer. Ô Luísa, e quem quiser doar um animal, ele procura vocês no WhatsApp, nas redes sociais, no Instagram, pode fornecer os contatos? Eu vou falar de doar animal, mas eu quero também doação de ajuda financeira, porque é isso que a gente vai precisar. Sem porque dúvida. A pessoa pedindo ajuda, hoje a gente tá com uma dívida gigantesca lá no Lucas. Desculpa, Lucas, mais uma vez. A gente tá com a obra parada e sem espaço físico mesmo para colocar qualquer outro animal. Então, a pessoa precisa doar um animal, conta com o nosso apoio para ir correr atrás de castração, para correr atrás de vacinação, para divulgar os animais nas nossas redes sociais. Cara, nosso Instagram tá lá com mais de 20 mil seguidores, que as pessoas são bem engajadas. Adote o Focinho Biguaçu. Adote o Focinho Biguaçu, Instagram da ONG. E lá a gente divulga também os animais das pessoas que encontram. Às vezes a pessoa, né, não pode colocar pra dentro, mas a gente vai lá, pega o animalzinho, castra e fica na frente da casa da pessoa, o que a gente chama de cão comunitário. Não tá errado. Cão comunitário, tá lá castradinho, tá lá protegido de doenças com a vacina e a gente tá divulgando. Se, né, ganhar... Empresários aqui da comarca do Biguaçu, vamos ajudar a ONG. Entrar em contato aí através do Instagram com a Luísa, que daqui a pouco vai passar o seu WhatsApp, para doar, para ajudar o que você puder trazer ali, ou do ração em dinheiro mesmo, para poder fazer essa ONG crescer cada vez mais e fazer o benefício que ela faz com os animais. É isso mesmo, porque hoje as formas de ajuda com ração ou com, né, tudo que os animais precisam, também material de obra, né, que a gente está lá lutando. Mas tem tanta construtora em Biguaçu, né? Que exato. pode ajudar. Aí construtores, vamos ajudar tanta construtora aí crescendo, fazendo prédios aqui na cidade. Vamos ajudar em material de construção ali, que a ONG está precisando nos fundos. Então vamos sensibilizar pelo trabalho da ONG, da Luísa aqui em frente aqui em Biguaçu. É isso aí. E formas de ajudar. Esporadicamente, né? A gente tem o Pix lá na ONG, já tá lá, é o número do nosso celular. De forma mais recorrente, tem, né? Nos aplicativos de celular tem o Pix recorrente ali, cara, R$10. R$10. Pra cada pessoa não faz tanta diferença. Se fizer, tá tudo bem ser 5 ou 1. Eu brinco que a gente tem 20 mil seguidores, né? Se cada um doasse R$1, são 20 mil. Desce 20 mil, a gente paga as nossas contas por mês. Qual é o teu Pix da... 48. Vamos supor que nós somos... Vamos supor que tu és uma Bolsonaro, né? Eu vi uma entrevista num podcast do Bolsonaro, ele conversou com o entrevistador, eu vou passar o meu... Não sei se você viu, agora recentemente, não faz um mês, ele foi... Assim que ele... Não sei se foi antes ou depois que ele foi acusado ali, que ele virou réu, né? Uhum. Se foi um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Mas ele foi entrevistado num podcast e aí ele eu vou passar o meu Pix aqui ao vivo aqui no teu podcast e amanhã você pode me cobrar que eu vou estar com 14, 15 mil no banco. No Pix. Que? Aí eu vi depois que eu acompanhei, eu leio direto jornais, essas coisas, já estava R$149 mil. Em menos de 3 dias. Não, quer dizer, mais. Então que baixa o espírito aqui bolsonarista, não é questão do lado político aqui, não é questão política, mas vamos doar. Qual é o Pix da ONG?
48-99161-5397. É o nosso celular. Repita. 48-99161-5397. Vamos doar, nem que seja ali R$5. Vamos mostrar para a ONG que o Bigosfluência está encarando ali aqui da Grande Florianópolis. Vamos ajudar essa ONG para poder terminar ali o espaço físico ali no bairro Fundos, dos canis, para eles poderem comprar mais ração, pagar a clínica veterinária, que daqui a pouco a clínica não vai fazer mais serviço, porque está aumentando ali o valor da dívida. Então vamos ajudar. Eu, particularmente, vou fazer uma doação. Obrigada. Porque realmente a causa é muito boa, Luísa. A causa é muito boa. Vocês estão de parabéns. E é por aí, tá? E tem as pessoas também que têm algum problema com o animal, também procuram vocês, né? Sim. E assim, claro que tem casos que a gente fica, poxa, né? A pessoa, eu vou me mudar para um lugar menor. Pô, tão menor assim que não vai, né, caber o seu animalzinho de estimação que tantos anos ficou junto. Mas assim, sem julgamentos, porque cada um sabe de sua realidade, né? Então o que a gente pede? Que castre o seu animalzinho, tem de graça na DBE, e a gente vai ajudar a achar um novo lar. A gente vai divulgar, tá aberta a feirinha de adoção. A gente faz, né, essa orientação com a pessoa. Às vezes muita gente tem a imaginação assim, agora eu vou mudar para um apartamento, não vou poder levar o meu cão de porte médio. Cara, eles se adaptam, sabe? A gente faz essa conversa e muitas vezes já deu muito certo. A gente doou também já recentemente o melão, que estava já há uns 4 anos na ONG. Ele é um porte médio de 18 quilos e foi para o apartamento e está felizaço. Mas é muito pequeno, ele vai sofrer. Cara, a ONG tem um canil muito menor para ele. Então, Perfeito. Às vezes a gente faz essa conversa, a gente consegue mudar um pouco essa visão das pessoas, né? Então, o nosso trabalho é muito orientação, mas mais ainda mão na massa de correr atrás disso, né? A pessoa precisa, então vamos castrar, vamos correr atrás de uma vacina, de algum cuidado que precisa. A DBE tá lá, vamos usar, a gente já passa o telefone direto para eles. Também quem castra bastante aqui em Biguaçu é a Ecopet, que é aquela das tampinhas plásticas, que é um projeto muito legal, que são eles que fazem os mutirões de castração, que financiam o mutirão, né? Que a tampinha plástica, mais uma forma de ajudar a ONG. A tampinha plástica de água, de refri ou de amaciante, de margarina, que seja, é dinheiro pra gente. Porque se a pessoa encher um saco e fazer a doação, já traz para vocês. Leva lá na feirinha do Brasil você... Atacadista, dia 19, que a gente quer essas tampinhas. E cada 60 quilos de tampinha Meu Deus, eu particularmente jogo fora. Não joga mais. Não jogarei mais. Não joga mais. No meu trabalho não lá é também eu vejo que o pessoal está guardando, a gente é relaxado, a gente não liga. Realmente é um trabalho de conscientização. É um bichinho que a gente vai... Todo mundo, você não sabe, que não custa nada de fazer, né? Exato. Imagina aí, cada casa daquele Bigosfluência levar um saquinho para vocês por mês. Já faz muita diferença. Já faz muita diferença. E outra coisa também que não é mais lixo, é guarda-chuva velho. A gente também está sendo monetizado Sério? por uma empresa, uma menina aqui de Biguaçu, que faz um trabalho maravilhoso. Ela faz bolsas. Com guarda-chuva estragado. Não, mas é uma coisa sensacional, tá? É uma corrente, né? O Lucas me indicou, eu vou indicar tu a entrevistar ela. A Bruna da marca Regressa. É demais, tá? É de Biguaçu. Ela é de Biguaçu, a empresa dela agora está ali em São José, mas o TCC dela da UFES, que ela precisava fazer um produto sustentável. Ela foi lá e fez com câmara de pneu uma bolsa, ficou linda. Meu Deus. E agora ela tem uma página de contato. 200, 300 mil seguidores, ela vende para todo o Brasil. Nossa, é maravilhosa a marca. Eu faço contato depois sim, Luísa. Muito legal, semana que vem eu vou entrevistar uma moça aqui de Biguaçu, que ela tem TCC, ela sobre aborto, ela é uma especialista e é mulher intelectual. Ela vai vir aqui. Vamos acompanhar. Eu não conheço, ela me procurou ali pelo WhatsApp, eu já vai ser semana que vem. E aí, quem sabe a próxima eu já posso marcar com essa indicação que você está me dando. E daí o guarda-chuva, ele iria pro lixo, né? Conosco, ele vai ser armazenado, a gente vai entregar para ela cada guarda-chuva maior ou guarda-sol, ela paga R$15 pra gente. E cada menorzinho, 5, R$10. E ela também faz um trabalho com câmara de pneu. Então o trabalho dela é magnífico. E pra gente é dinheiro. A gente consegue pagar os boletos de ração. Você que agora não tem como fazer um pix de 5, R$10, pega o guarda-chuva estragado da sua casa e faça a doação para a ONG. Adote um focinho. Que interessante. Então tem muitas coisas para poder... Várias ou tampinha, você bota lá um saquinho, se você puder juntar lá 10 tampinhas no final do mês,
Adote, dá para... Eles vão buscar, vocês deixam no lugar, eles pegam. É aqui de Biguaçu, vamos fazer uma corrente aí para ajudar a ONG aqui de Biguaçu. É isso aí. Luísa, olha, um prazer imenso estar contigo aqui. Eu sempre falo, cada entrevista que eu faço eu aprendo, eu fico assim, eu já te conheço há bastante tempo. Você no jornal, às vezes quando pedia para, né, anuncie para mim esse cachorrinho que a gente está adotando, isso já faz tempo, mas eu vejo o seu trabalho, mas não sei que pé que está. Então eu estou surpreso. Aí o Lucas me falou, não está assim, o negócio é macro. Eu disse, não, meu Deus, que legal. Então a gente fica surpreso, cada pessoa, eu aprendo muito aqui na cidade de Biguaçu, os entrevistados que eu faço aqui no programa Enfoque Podcast, e eu fico muito feliz, né? Porque o trabalho que estás fazendo é muito bacana, estás de parabéns. Vocês aí, tu e a tua equipe aí são guerreiras, né? São pessoas que realmente, né, que muita gente lá critica isso, critica aquilo, mas está lá sentado lá, vendo jornal, vendo novela, sentado, não sai, não participa de uma associação comunitária, não participa de uma ONG, não participa de nada, não ajuda em nada. Isso é tão triste, que a gente passa por isso, tá? Imagine, fico só criticando, falando. Eu sei que Biguaçu tem um bocado de Zé Mané que faz esse tipo de coisa. É lamentável, né? E as pessoas que fazem serviços mesmo que estão fazendo, às vezes não são valorizadas. Eu acho que está na hora de realmente a tua ONG, a ONG, né, que vocês criou junto com a tua equipe aí, crescer mais, porque o serviço que vocês fazem é um serviço de utilidade pública, né? Além do cachorro e gato, tem algum outro bicho que vocês já chegaram a cuidar? Já passou pela gente alguns outros animais, mas assim, o nosso foco é cachorro e gato, que é o que a gente entende. Às vezes acontece outros perrengues que a gente olha, meu Deus, e agora? Esses dias estava no pátio da igreja uma capivara. Luísa, Deus, e agora? O que eu falo com a capivara? Eu fui lá, a polícia ambiental esteve lá, conseguiu capturar, eu acompanhei, eles não conheciam tanto assim a região, mostrei o rio, fomos até ali naquela ruazinha da Marilu, assim, soltamos lá. Ela foi pro habitat dela. Mas o que eu ia fazer com uma capivara, gente? A gente passa por isso. Tem bastante Biguaçu, né? Tem um monte. Eu moro numa rua que sai no Rio Biguaçu, e tem dias aí que eu vejo uma família ali, olha aí, que são 15 capivaras, tem sempre, a tardezinha elas estão ali pegando sol. É saúde pública também, é algo que a gente lá na frente vai ter que começar a pensar. Palhoça já está passando trabalho com as capivaras. Luísa, fique à vontade, estamos terminando o programa para fazer as considerações finais. Primeiro te agradecer pelo convite, obrigada Lucas também pela indicação. Já puxei a Bruna aqui para fazer um podcast vamos fazer, assumo o compromisso. Tem outros parceiros também, o Maicon Júlio é um adestrador, parceiro nosso também, que tem um papo muito bom, tem um trabalho muito massa com cães, que é sensacional o trabalho dele. E ele é também o nosso voluntário, ele vive lá dentro, dando alguns comandos pra galerinha, pra gente doar os cães já de uma forma mais educadinha. Todos os cães que a gente doa tem um aulão com ele, tem esse suporte. Só não vai com pedigree então, o resto faz com tudo. Não, mas se a gente vê bem, tem pedigree também. Tem pedigree também. Caramelo tem. O caramelo é uma raça procuradíssima. Mas eles estão microchipados também, a gente faz um trabalho assim, de uma forma mais completa possível. Mas esse chip, eu fiquei curioso, aí você tem um aplicativo, você acompanha, ele está andando, ou só vê os dados do animal, como é que é esse chip? Não é um GPS, GPS. Ele é um sisteminha que tem as informações do tutor ali dentro. Então ele é colocado aqui atrás na nuca, no dorso do animal, com uma agulhinha, é feito por um veterinário, e quando um animal tem um microchip, ele vai bipar num aparelho próprio. Então, assim, a gente ainda está iniciando isso no município, a gente também está com uma parceria com a Michele, veterinária, que ela vai passar a fazer para todo mundo que precisar, em parceria com a ONG. Então, a ONG também vai começar a fazer esse trabalho, a vender mesmo o microchip para as pessoas colocarem, identificar o seu animal. E daí, quando acontecer, né, o nosso lado... como se fosse uma coleira eletrônica. Quando acontecer de a gente encontrar um animalzinho na rua, a gente vai passar o leitor e a gente vai ver se é microchipado ou não. Se for microchipado, a gente vai saber de quem é o dono. Às vezes está procurando. Entendi. Então, vamos ajudar o tutor a encontrar. Você vai escrever o telefone na coleira. Então. Até bom, né? Porque lá de longe temos colorinha também. Olha aí, quanta forma de ajudar a ONG. Temos colarinha também. Quem quiser gravar, temos esse serviço. Legal. Mas o microchip daí vai ajudar também a gente a identificar quem está abandonando, né? Perfeito. Então todos os cães que estão castrados lá na prefeitura, eles já estão saindo com microchip.
E os adotados da ONG também. Interessante. Bem legal. Interessante. É isso. Luísa, mas então Obrigada, viu? Obrigada obrigado mesmo. também. Eu que agradeço. Um beijo para as gurias, ó. Pelas informações, né? E quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Construtora Moinho, Restaurante Empório, Litoral Parafusos, Kumon de Biguaçu e Bases. E vamos lá, pessoal, vamos prestigiar a ONG Adote um Focinho aqui em Biguaçu, com tampinha, com guarda-chuva velho, né? Agora nós já deu um contato aí, é só entrar no Instagram, Adote um Focinho Biguaçu, que você já entra em contato com a Luísa, com algum outro integrante da ONG, e você pode fazer essa doação em dinheiro mesmo, faz o Pix lá, um valor pequeno, R$1, é como ela falou, 20 mil famílias. Se cada um der R$1, ou 20 mil, né, seguidores, cada um der R$1, ela está com 20 mil, ela já pode comprar um bocado de ração, já pode fazer um bocado de castração. Vacina. Então é fácil, é só querer, é só querer. Luísa, mais uma vez, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada.